Olá, meu nome é Janine Boniatti, eu sou pesquisadora de Formanguinhos Fiocruz e hoje eu vou apresentar a vocês a impressão 3D de medicamentos na prática, nosso estudo de caso com relação aos protótipos contendo praziquantel em diferentes dosagens. Esse trabalho foi desenvolvido durante minha tese de doutorado, que teve início aqui no Brasil, na Fiocruz, e posteriormente, através de uma cotutela internacional, ele teve continuidade na França, na École des Mines, onde eu fui realizar também uma mobilidade internacional até a UCL em Londres, para a realização, para a obtenção dos printlets de praziquantel. Nós escolhemos o praziquantel como fármaco modelo em função de algumas características relacionadas a essa molécula. Primeiro, não temos uma formulação pediátrica contendo praziquantel disponível no mercado. O tratamento pediátrico ele é feito através do uso off-label do medicamento adulto, ou seja, há necessidade de maceração ou quebra desses comprimidos para administração em crianças. O praziquantel ele tem um sabor amargo, extremamente desagradável e conhecido, e essa quebra ou maceração dos comprimidos torna ainda mais difícil o tratamento infantil, porque a eficácia terapêutica fica comprometida. É difícil a continuidade, a conclusão do tratamento, em função da rejeição do medicamento por parte das crianças. Ocorrem erros de dosagem no momento da maceração, da quebra, é muito difícil a adequação da correta dose para a administração daquele medicamento para um peso específico de uma criança específica. Então, nós temos alguns problemas a serem resolvidos. Inclusive, eu esqueci de mencionar a questão da solubilidade. O praziquantel, ele também tem baixa solubilidade em água, o que acaba sendo uma barreira para os desenvolvedores, né? Ele é classificado como classe 2, segundo a BCS, tem a alta dosagem, né, uma necessidade de uma alta carga de fármaco para a composição do medicamento, o mascaramento de sabor, ausência desse medicamento para crianças e a necessidade de doses específicas personalizadas de acordo com o peso desses pacientes pediátricos. Então, para isso, durante a minha tese de doutorado, nós utilizamos duas abordagens, dividimos o estudo em duas grandes partes, utilizando primeiramente a abordagem de hot melt extrusion, para superar essas duas primeiras dificuldades, e posteriormente a impressão 3D como forma final farmacêutica, uma proposição, uma proposta final de forma farmacêutica. E o que eu vou apresentar aqui é um recorte desse estudo, né, relacionado à impressão 3D de medicamentos. Primeiramente, apenas para dar um contexto geral, nós utilizamos a técnica de hot melt extrusion, né, para chegar em uma forma de pó. Nós alteramos a estrutura cristalina desse praziquantel, dessa molécula do material puro praziquantel, chegamos no intermediário, e esse intermediário que foi utilizado para a alimentação da impressora 3D. Essa impressora 3D utilizada, ela é uma impressora totalmente farmacêutica, FDM, né, que é deposição de material fundido, ou seja, eu vou fundir o material que eu coloquei nessa bandeja de alimentação e, através da deposição dos filamentos, eu vou formar o desenho, né, ou a geometria previamente setada em um software específico. Inicialmente, como eu mencionei, utilizamos um software para a elaboração do desenho, nesse caso um cilindro, né, de um comprimido, que nós iríamos utilizar como um protótipo do medicamento. Apenas para fazer uma ressalva, o termo printed, ele é utilizado para esses medicamentos impressos, esses comprimidos impressos, utilizando essas impressoras farmacêuticas 3D. Né? Aqui eu aproveito para fazer um outro parênteses com relação às formas farmacêuticas que amplamente se divulga para medicamentos pediátricos. E aqui eu acho que nós precisamos fazer um balanço, um meio termo, para levarmos em consideração também a questão do uso racional dos medicamentos. Eu sei que a gente está com uma proposta muito importante de fazer um apelo pediátrico, de ter um medicamento desenvolvido para crianças, mas também temos que ter o cuidado para que isso não se torne também um problema. Essa é uma das principais características da impressão 3D, a possibilidade de inúmeras formas geométricas, diferentes geometrias que podem ser feitas a partir da impressão 3D, mas também temos que ter esse cuidado e lembrarmos sempre que estamos desenvolvendo um medicamento.
Fechado esse parênteses, voltamos para a impressão 3D. Aqui eu apresento um esquema geral de uma impressora, né, onde nós temos a bandeja de alimentação, aqui representada pelo enchimento do material particulado amarelo, uma rosca que vai conduzir esse material até a saída de um orifício, né, do bico, e um aquecedor que vai fundir esse material para que possa sair um filamento. Esse filamento vai ser depositado, como eu falei anteriormente, na mesa da impressora, formando as camadas que foram previamente desenhadas através desse software específico. Mas, como eu estou trazendo aqui a realidade da impressão 3D, eu queria aproveitar e mostrar para vocês que não é muito simples chegarmos a esse printlet perfeito, esse printlet com formato adequado, bem feitinho. É importante termos em mente que a impressão 3D também é uma tecnologia que ela necessita um desenvolvimento, como uma outra tecnologia tradicional farmacêutica, como uma compressão, por exemplo, onde a gente precisa ajustar diferentes parâmetros. Aqui, vocês podem ver, na primeira imagem da esquerda, uns printlets que não deram muito certo, provavelmente pela falta de material. Isso acaba acontecendo quando a gente não tem alimentação adequada da impressora. Provavelmente por uma granulometria inadequada, por uma temperatura de fusão do material inadequada, para que o filamento saia de uma forma adequada, e no lado direito, um excesso de temperatura provavelmente foi aplicado. Então, é importante termos em mente que para o desenvolvimento e a utilização da tecnologia de impressão 3D como uma ferramenta da tecnologia farmacêutica, é importante, sim, um estudo aprofundado de granulometria, do fluxo, do material que vai ser utilizado, da temperatura de aquecimento, para avaliar a questão da degradação, da influência, da influência que acontece na questão do sabor, quando se utiliza uma temperatura, não só em cima dos fármacos, mas também dos materiais, dos recipientes utilizados, a velocidade da rosca, para que se tenha uma alimentação adequada e se possa ter um filamento adequado, e a temperatura de aquecimento da mesa de impressão. A mesa de impressão geralmente é um vidro e ele está na temperatura ambiente do laboratório. Então, as impressoras, elas têm uma ferramenta, um artifício, né, que é o aquecimento dessa mesa, onde será depositado o filamento. Isso favorece para que o filamento possa manter a sua característica de temperatura e não ter aquele choque térmico de um filamento que está saindo de um processo de aquecimento. Aqui na parte superior eu trago alguns exemplos. Nós tivemos problemas quando tentamos alimentação com uma granulometria de um material particulado muito grande, cerca de 1 milímetro de partículas. Essas partículas, elas começavam a amolecer em função do calor, em função do seu diâmetro, acabavam formando esses grandes blocos e impossibilitando a rosca, o pleno funcionamento da rosca e a alimentação da impressora. Aqui a gente pode ver a rosca completamente bloqueada, o que dificulta a alimentação e acaba gerando aqueles printlets que eu mostrei para vocês com falta de material para alimentação. E aqui também eu trago para vocês um outro tipo de material particulado, é uma mistura de pós, onde eu tenho uma dificuldade de alimentação, muito provavelmente relacionada à energia eletrostática desse material e o baixo fluxo, onde vocês podem ver que a rosca ela patina e não consegue escoar o material, diferente desse material aqui na parte inferior do slide, onde a gente tem a correta alimentação da rosca e a saída do filamento. Não temos esse tipo de material agregado aqui na parte superior na bandeja, e a impressão pode acontecer de forma adequada para a obtenção de um printlet com a geometria previamente setada, desenhada de forma adequada. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas são os resultados do nosso estudo, né, que já foi publicado, posteriormente eu vou mostrar para vocês. Não vou entrar em detalhes das formulações, mas a primeira linha, nós temos um printlet com uma carga de 50% de fármaco. A segunda e a terceira linha são fármacos com diferentes composições, contendo 35% de fármaco. E as duas últimas linhas são relacionadas aos printlets placebo, sem adição do fármaco praziquantel. Aqui eu apresento para vocês uma tabela onde a gente fez as medidas
é apenas ilustrativa, né, para demonstrar que nós fizemos as medidas dos printlets impressos e correlacionamos com o tamanho previamente desenhado no software específico. Temos as imagens de microscopia eletrônica de varredura, que mostram muito bem as camadas que vão sendo formadas durante a impressão desses medicamentos. Aqui eu trago o perfil de dissolução como resultado, apenas como para chamar a atenção do perfil de dissolução. Não vamos entrar aqui na discussão dos percentuais dissolvidos, propriamente dito, detalhadamente, mas sim do perfil que nós temos aqui. No gráfico da esquerda, nós temos um perfil significativamente mais lento quando compararmos com o gráfico da direita. No gráfico da direita é o perfil de dissolução do nosso material particulado, antes da impressão, diretamente adicionado à cuba de dissolução. Então, nós temos um efeito que chamamos de spring, uma rápida dissolução nos primeiros momentos do teste. E no lado esquerdo, nós temos os gráficos de solução, o perfil de solução, relacionados aos printlets deste material. E a gente vê um retardo, uma diminuição do percentual dissolvido nos primeiros minutos. E por que eu faço essa chamada de atenção? Porque uma das nossas necessidades de melhoria era a questão do sabor. Então, se pensarmos que esse printlet na boca, ele vai ter um contato com as papilas gustativas nos primeiros momentos, não vai ter liberação do fármaco. Então, eu não vou ter eu não vou ter exposição do fármaco com as minhas papilas gustativas nos primeiros minutos de contato que esse medicamento vai ter. Isso pode me gerar um pensamento de que eu tenho uma melhoria do mascaramento de sabor do Printlet contendo praziquantel. Isso foi verdade. Nós conseguimos provar isso através de um teste de mascaramento de sabor in vitro, utilizando saliva artificial e um aparato que foi desenvolvido que mimetiza a cavidade oral. Foi desenvolvido por uma professora também da UCL, em Londres, onde a gente consegue demonstrar que os nossos printlets ficam abaixo da linha de tolerabilidade, do tolerável e do bem tolerável para o fármaco praziquantel. Esses limiares de tolerabilidade de sabor, eles foram previamente definidos por outros autores em um estudo em vivo que utilizou animais para essa determinação, para esse ranqueamento das concentrações de praziquantel e determinação do sabor quanto à tolerabilidade do sabor desse fármaco. Então, com relação aos nossos desafios e resultados, como eu havia falado no início da apresentação, nós tínhamos a necessidade de aumentar a solubilidade em água e que foi atingido através da utilização da técnica de hot melt extrusion. Nós tínhamos a necessidade do mascaramento do sabor amargo do praziquantel, que também foi possível e foi demonstrado através de 2 testes in vitro, que eu apresentei para vocês, o teste da cavidade oral, né? Nós demonstramos essa capacidade, demonstramos a capacidade de impressão de 2 diferentes dosagens, né? Utilizando a geometria cilíndrica para esse protótipo de praziquantel, e demonstramos que é possível, sim, a utilização da tecnologia de impressão 3D para a personalização de doses para o praziquantel pediátrico, na obtenção desses printlets com diferentes dosagens. Aqui, nós demonstramos que foi possível obter 100 e 150 miligramas, mas é muito factível pensarmos em diferentes dosagens, em diferentes geometrias, em diferentes possibilidades. Esse nosso trabalho, ele é muito importante para nós, ele foi o primeiro trabalho publicado mundialmente, onde foi possível demonstrar a obtenção dos protótipos de praziquantel, contendo praziquantel, para o tratamento da esquistossomose, uma das doenças negligenciadas de maior importância mundialmente. Então, vocês podem consultar todos os detalhes desse estudo no nosso artigo já disponível online, de livre acesso, e vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa trocar conhecimento e tirar qualquer dúvida que tenha ficado dessa apresentação. Eu aproveito para agradecer a atenção de todos e o convite da organização do simpósio. Muito obrigada.